Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindas aqui ao canal. Bom, no vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês como costurar o Lastec na máquina doméstica, mais especificamente, né, na Singer Facilita, que é o modelo que eu tenho aqui. Mas essa dica vai para todas as máquinas de costura doméstica que tem esse tipo de caixa de bobina aqui, ó, essa pretinha aqui, tá? Então, se você tem uma máquina desse modelo ou de outro modelo, mas que tenha essa caixa de bobina, eu vou mostrar para vocês como vocês vão conseguir costurar o Lastec bem direitinho, regular, tudo bonitinho, tá bom? Mas antes eu quero pedir para vocês já irem se inscrevendo aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e deixar um comentário aqui para mim também se você gostou desse vídeo, o que que você achou, se você tem alguma sugestão para o canal, se tem alguma coisa que você gostaria de saber. Eu sempre respondo todos os comentários, mesmo que demore um pouquinho, mas eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, o que que acontece? Pra gente costurar o Lastex, muita gente acha que tem que regular o ponto da máquina, fazer um monte de coisa, mas que na verdade o segredo do Lastex tá aqui, ó, na bobina, tá? A gente tem que regular a caixa de bobina para que o Lastex costure direitinho. Aqui em cima da máquina, o ponto, tamanho de ponto, tensão de linha, eu não mexo em nada, eu só mexo nessa parte aqui. Mas eu sempre costurei em máquina industrial e na máquina industrial tem esse tipo de caixa de bobina aqui. E algumas domésticas também tem. E nesse tipo aqui de caixa de bobina, a gente regula a tensão através desse parafusinho que tem aqui, tá? E aí, quando eu comecei a costurar na máquina doméstica, eu tive dificuldade. Por quê? Porque a minha máquina é desse tipo aqui, ó, que a caixa de bobina fica aqui dentro. Então, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou regular isso aqui? Como é que eu vou mexer nisso? Então, eu mexi em tudo e nunca dava certo. Até que, um belo dia, né, eu resolvi tirar a caixa de bobina para limpar. E aí, eu vi que tem o parafuso aqui também, ó, para a gente poder fazer a regulagem. Então, o que eu indico para vocês é o seguinte, eu tenho duas caixinhas dessa, né? Tem uma que tá aqui dentro, que é o que eu costuro linha normal, e eu tenho essa só para costurar o Lastex, tá? Porque o que acontece? A linha, né, é muito mais fina, a linha é muito mais fina do que o Lastex, certo? Opa. A linha é muito mais fininha do que o Lastex. Então, se a gente for costurar o Lastex na mesma bobina, aqui com a regulagem que a gente usa para a linha, não vai dar certo, porque o Lastex não vai conseguir correr bem e ele vai ficar prendendo, né? Ele não vai passar por essa ranhurazinha onde a gente encaixa a linha, ele vai ficar agarrando, né? Porque a linha é muito mais fina. Então, a tensão tem que ser diferente aqui. Então, a gente tem que afrouxar um pouquinho. E isso vai variar muito aí de modelo para modelo, de máquina para máquina. O ideal é que você afrouxe um pouquinho o parafuso, tá? Você afrouxa ele um pouquinho e testa. E aí, se você vê que não tá bom o ponto, você vai ou apertando mais ou soltando mais até chegar no ideal. O meu eu dei só uma viradinha de nada, uma voltinha, bem pouquinho, e já resolveu, tá? Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar, ó, essa chapinha aqui, tá? Vai ter que tirar essa chapinha, pegar uma chavinha de fenda ou uma tesoura, alguma coisa, porque eu vou colocar no detalhe aí pra vocês verem, tem uma alavanquinha aqui que prende a caixinha de bobina. Então, vocês vão empurrar com uma mão e tirar aqui com a outra a caixa de bobina, tá? Aí, eu vou deixar essa reservada aqui, que é a de linha. Eu vou tentar mostrar pra vocês verem a diferença. Não sei se vai dar pra ver, eu vou tentar dar um zoom. Mas vocês vejam que o espaço aqui, ó, é menor do que aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu olhando daqui, eu vejo que uma tá, essa parte mais grossinha tá mais junta aqui e a outra a gente vê que tá mais separado,
tá? Vou botar um zoom no detalhe aí pra ver se vocês conseguem enxergar também, tá? Tem que ficar mais frouxinho. É só isso, gente. O segredo é só esse, regular na caixa de bobina. Não precisa aumentar tamanho de ponto, não precisa, pelo menos na minha máquina não precisa. Quando eu costurava na industrial também, eu nunca mexi em tamanho de ponto, em tensão de ponto. Eu sempre regulei tudo só na bobina. O ponto eu regulo de acordo com o tecido. Se é um tecido mais fininho, se é um tecido mais grosso, mas eu regulo da mesma forma que eu fosse só costurar com linha, tá? Não tem nenhum tipo de regulagem diferente para o Lastex. A regulagem que tem de diferença para o Lastex é na caixa de bobina, tá? Então, eu vou colocar essa aqui no lugar, que é a que eu uso. Eu até deixei marcado aqui, não sei se vai dar pra ver, eu deixo marcado, que é pra eu não confundir, né? Que essa daqui é a que tá mais frouxinha. E aí, eu vou prender ela aqui de novo, vou colocar ela aqui no lugar. E o Lastex, você pode enrolar na bobina com a mão mesmo. Eu enrolo na mão, tá? Eu simplesmente pego e enrolo aqui, normalmente. Aí, eu vou colocar ele aqui dentro. Vou passar por aquela ranhura. E vou colocar de volta aqui a chapinha que cobre aqui o dente, tá? Vou pescar o meu Lastex como se fosse a linha normal. Vou passar as duas linhas aqui pra trás e vou costurar normalmente, tá? Eu não mexi em nada aqui. A minha máquina tá no ponto número 3, a tensão tá do mesmo jeito que tava antes. E aí, a gente vai só costurar. Vou costurar nessa parte menorzinha aqui pra ser mais rápido, tá? Ó. E aí, já começou a franzir, tá? Ó. O que a gente tem que ver aqui é que o ponto, ó, eu vou mostrar aqui no detalhe, ó, ele tá certinho, tá? O ponto não tá frouxo, não tá pulando ponto, aqui atrás também tá direitinho, tá? Eu coloquei um preto, que era pra vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Então, é assim que tem que ficar. Ó, o ponto tá direitinho. Ah, Sueli, mas não tá muito franzido, porque é assim mesmo. Aquela aparência do Lastex todo juntinho, ela se dá quando você começa a costurar, fazer várias costurinhas uma do lado da outra, tá? Então, se eu pegar aqui e continuar costurando, ó, vou dar uma distânciazinha aqui de um pezinho. Aí, ela vai dando... Ó. Aí, quanto mais costura eu for passando, mais ele vai franzindo, tá vendo? Na primeira ele não tava tão franzido. Aí, passei a segunda, vou passar a terceira. E quanto mais juntinho também for passando, né? Mais ele vai ficando com aquele aspecto bem franzidinho. Ó. Tá vendo? Quanto mais a gente vai passando, mais ele vai dando aquele aspecto franzidinho. Então, o que dá aquele aspecto todo juntinho, enrugadinho, são as várias costuras uma do lado da outra, tá? E quanto mais juntinhas elas ficam, mais franzidinho, mais enrugadinho ele vai ficando, tá bom? Então, o meu aqui tá bem pouquinho, né? Porque eu só passei 3 costurinhas, mas só pra mostrar pra vocês. Mas o ponto atrás tá certinho. E na frente também, não tá pulando ponto, não tá soltando, não tá nada, tá vendo? Só com a regulagem da caixa de bobina. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem colocar aqui no comentário que eu sempre respondo, tá bom? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom? E o seu comentário também. Até a próxima. Tchau, tchau!